Saudações pessoal, eu sou Sinésio, professor de História. Eu sou um homem pardo, calvo, que usa os cabelos raspados, bem curtinhos. Eu estou aqui no estúdio da Multirio, eu uso uma calça cinza com tom escuro e um casaco também com cinza com um tom mais claro. E hoje o assunto da nossa aula é a resistência ou as resistências à ditadura civil-militar. Muito bem, esse tema tem gerado muitas discussões recentemente, resultando às vezes em algumas narrativas equivocadas. Narrativas essas que tentam usar o passado de maneiras muito específicas ou de acordo com interesses muito específicos do presente. Na condição de um evento recente da nossa história, é importante a gente debatê-lo porque significa a maneira como nós desejamos lembrar dele. O que nós vamos esquecer a respeito dele, o que nós vamos lembrar. Bom, essa é um pouco o tema da nossa aula, as discussões da nossa aula, e para tanto nós vamos contar com a ajuda luxuosa do professor Marco Pestana, que acabou de concluir uma pesquisa sobre as resistências à ditadura militar e é professor do Instituto Nacional de Surdos aqui no Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Como o Sinésio falou, meu nome é Marco Pestana, eu também sou professor de História. Eu sou um homem baixo, branco, uso óculos, estou com uma camiseta amarela. Eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos com alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E eu terminei também, há poucos anos, uma pesquisa sobre a política de remoções de favelas na cidade do Rio de Janeiro. Uma política que aconteceu entre 1962 e 1973, então que na maior parte do tempo aconteceu durante o regime ditatorial, e não foi por acaso isso, né? E o que era essa política, né? Basicamente era a retirada forçada, obrigatória, de pessoas que moravam nas suas casas, né, em favelas, principalmente nas áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro, na Zona Sul, e essas pessoas foram obrigatoriamente transferidas para conjuntos habitacionais de casas, apartamentos, que foram construídos nas periferias e nas zonas menos valorizadas da cidade, né? E além de ser obrigatório, essas pessoas pagavam por esses imóveis, né? Pagavam prestações durante anos, prestações que eram sempre reajustadas, e essas pessoas foram afastadas dos seus locais de trabalho, foram afastadas dos seus círculos de amigos, né? Ou seja, foi uma política que desorganizou muito a vida, todos os aspectos da vida das pessoas que moravam nas favelas do Rio de Janeiro, principalmente essas favelas da Zona Sul, né? Foram mais de 140 mil pessoas removidas nesse período, né? A gente poderia falar de várias favelas, do Pasmado, que era em Botafogo, do Esqueleto, que era onde hoje é o campus da UERJ, no Maracanã. Mas acho que um exemplo legal, assim, importante para a gente ter em mente, conhecer mais aprofundadamente, é o da Praia do Pinto. A favela da Praia do Pinto ficava entre a Lagoa e o Leblon, ao lado de onde é o Clube do Flamengo hoje, né? Então, uma região muito valorizada. Ela foi removida em 1969, era uma das maiores favelas da cidade, com dezenas de milhares de moradores. Seus moradores foram espalhados em vários conjuntos, né? Ou seja, não continuaram juntos após essa remoção, foram para vários lugares diferentes, dependendo da renda de cada família. E para que essa remoção fosse efetivada, as lideranças, né, os líderes da Associação de Moradores da Praia do Pinto e também da Federação de Favelas do Rio foram presos, né, na verdade, presos ilegalmente, sequestrados pela polícia, né, da ditadura, e a própria favela depois, né, durante o processo de remoção, sofreu um incêndio de, enfim, origem misteriosa, desconhecida, muito provavelmente criminoso, para acelerar esse processo de remoção e que isso também, obviamente, causou um grande prejuízo e transtorno para as pessoas que moravam ali, né? Então, a gente vê como nesse caso único da Praia do Pinto tem vários elementos importantes para a gente entender a brutalidade com que as políticas públicas, enfim, todo o país era gerido durante esse período da ditadura. Então, gente, geralmente quando se fala de resistência à ditadura militar, determinados grupos atuais procuram enfatizar a resistência armada. E quando eu digo resistência armada, eu estou querendo me referir a sequestro de autoridades, a guerrilhas nas áreas rurais do país, ou então expropriações bancárias. Porém, a gente sabe que a resistência à ditadura foi bem maior do que a resistência armada, um período específico em que a gente teve resistência armada, especialmente após o ato institucional
número 5, né? Uma série de associações surgiram, greves também foram comuns, artistas se manifestaram também, cada qual no seu campo artístico, fosse na música, fosse no teatro, nas artes plásticas. Vamos ver um pouquinho, ouvir um pouco o Marcos sobre o que ele tem a falar sobre isso? Então, a questão da resistência à ditadura, ela também é muito interessante, porque, de fato, tem essa memória já consolidada de que quem resistiu à ditadura foi quem foi para a luta armada, etc. Mas, especialmente nos últimos anos, sem desmerecer e tirar a importância, o significado histórico da luta armada, das guerrilhas, etc., tem várias pesquisas de historiadores e historiadoras que estão mostrando que a resistência à ditadura foi isso também, mas foi muito mais do que isso, né? Por exemplo, a questão da resistência da população LGBT, né, pelo direito de manifestar a sua sexualidade de maneira livre. Também pesquisas que mostram como foi a resistência do movimento negro contra a ditadura, né? E eu, especificamente, né, como a gente falou, eu analisei a resistência do movimento de favelas à ditadura, né? Que teve como seu principal objeto de resistência, o principal tema dessa resistência, foi justamente a política de remoções que eu falei um pouco, né? E essa resistência, ela foi principalmente organizada por uma entidade chamada Federação de Associações de Favelas do Estado da Guanabara, FAFEG, né? Que na época a cidade do Rio de Janeiro era o Estado da Guanabara. E é uma experiência muito interessante de organização, porque eles conseguiram se organizar em várias favelas da cidade, né? Mais de 80 favelas da cidade tinham núcleos da FAFEG. Então tinha um grande poder de articular os moradores de diferentes localidades, construir uma posição política comum. E a FAFEG foi, então, determinante nessa resistência, né? O que a FAFEG fazia era, basicamente, se aproximar das associações das favelas que estavam ameaçadas de remoção e organizar dois tipos de ações, né? O primeiro era de cunho democrático, mostrar que aquela população não queria ser removida. Então, eles faziam isso em assembleias, em plebiscitos. E a segunda ação importante era mostrar que haviam alternativas técnicas, inclusive, para, digamos, urbanizar aquelas favelas, oferecer os serviços de água, eletricidade, etc., e construir moradias melhores. Infelizmente, mesmo com toda essa organização, essa força, essa vontade, essa disposição de luta, não foi possível resistir de fato às remoções, né? Todas as favelas foram removidas, todas as que o governo quis remover foram removidas. Só teve um caso de resistência vitoriosa, que foi em Braz de Pina. Mas, de qualquer maneira, isso não tira a importância dessa resistência como algo que legou, inclusive para nós, que estamos aqui anos depois olhando, né? Podemos conhecer por meio dessa resistência o que pensavam aquelas pessoas, qual era a opinião delas e como elas enfrentaram, né, de maneira corajosa uma ditadura que não tinha a menor preocupação com o que, de fato, essas pessoas achavam, né? Então, também essa resistência, embora tenha sido naquele momento derrotada, deixa muitas lições importantes e muitas coisas para a gente hoje refletir sobre a forma pela qual as pessoas podem se colocar frente às injustiças e, enfim, todo tipo de arbitrariedade e violência que elas sofrem, inclusive por parte de governos, né? E a atuação do movimento de favelas foi importante também porque, a partir das associações de favelas, os moradores puderam intervir em todo tipo de questão política do país, né? Não só as remoções, mas também na redemocratização, nas questões sobre o custo de vida, salariais, parceria com sindicatos. Então, as associações de favelas, naquele período, foram um instrumento de luta política muito profundo, muito variado, né? Para as pessoas que moravam nas favelas poderem, então, ter uma intervenção política no momento em que isso era muito dificultado e, evidentemente, mal visto e combatido, reprimido pelo Estado, né? Com prisões, ameaças e todo tipo de coisa, né? Demissões, enfim. E mesmo assim essas pessoas persistiram no seu intento de resistir e se organizar. Então, gente, nas nossas aulas, geralmente eu costumo brincar e dizer para os alunos que muita gente sabe o que é que um médico faz, um dentista faz e um mecânico faz. Mas pouca gente sabe o que é que um historiador faz. Então vamos aproveitar a presença de um especialista, de um historiador aqui na nossa aula hoje e perguntar um pouco sobre como é essa oficina da história, como foi que ele trabalhou a análise de alguns documentos. Então, essa questão do trabalho do historiador e a relação com o que a gente chama de fontes históricas, né, que são aqueles documentos, aquelas coisas que possibilitam que a gente conheça o passado, é muito interessante, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho foi muito, por um lado, a montagem de um quebra-cabeça
e, por outro lado, um trabalho um pouco de detetive também, assim, né? Porque, na verdade, eu estudei 3 agentes históricos importantes, né? O Estado, que era quem conduzia a política de remoções. Eu estudei os empresários, que eram os principais incentivadores da política de remoções, porque inclusive lucravam com isso, né? Construindo, as empresas de construção fizeram os conjuntos habitacionais, as empresas imobiliárias utilizaram os terrenos das remoções para construir outros prédios, né? Inclusive na própria Praia do Pinto, né? O que aconteceu foi que aquele terreno que foi desocupado passou a ser ocupado por um condomínio de classe média chamada Selva de Pedra, né? E uma parte do condomínio, inclusive, teve suas unidades destinadas para militares, né? E um terceiro agente histórico importante são os próprios moradores de favelas e seus movimentos, né? Mas eu não tive facilidade para conseguir fontes sobre nenhum deles, né? As fontes do Estado, sobre os documentos do Estado sobre esse tema tão dispersos, desorganizados. Os documentos dos empresários, eles não liberam para qualquer um consultar, porque eles não querem ser associados à ditadura, embora a ditadura tenha atuado para atender os interesses empresariais, de modo geral. E os documentos dos favelados, né, dos moradores de favelas, na verdade, eles estão perdidos, porque a própria repressão estatal da ditadura coletou esses documentos, se apropriou desses documentos, ou os próprios moradores de favelas muitas vezes destruíram documentos para não serem, digamos, incriminados na perseguição ditatorial. Então foi muito difícil recuperar esses documentos, então eu tinha que ir juntando pequenas pontas que eu ia encontrando dessa história nesses diversos documentos, né? E nisso também foi muito importante o recurso aos jornais da época, porque bem ou mal, embora eles não noticiem tudo, mas eles dão esse panorama geral, dão dicas de coisas que aconteceram que a gente pode ir buscar documentos, então é importante também ter um tipo de fonte, né, no meu caso foram os jornais, que dê esse panorama geral e aponte questões para a gente ir se aprofundando nesse trabalho de detetive, nessa montagem do quebra-cabeça que é um estudo de história, né? Nós ouvimos aqui o Marco falar sobre a resistência que algumas associações de favela representaram ao regime militar, especialmente a questão específica das remoções. Antes mesmo do regime militar se efetivar, a Aliança para o Progresso financiou, por exemplo, a construção da Vila Kennedy e da Vila Aliança, que são 2 grandes favelas da zona oeste da cidade. Vamos ouvir um pouco mais sobre o Marco, em que os programas habitacionais do regime militar inovou em relação a essa experiência da Aliança para o Progresso? Bom, a verdade é que as políticas de habitação da ditadura, especialmente da habitação popular, elas se diferiram um pouco das políticas anteriores, né, que eram aplicadas no estado da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. A lógica era a mesma, né, tanto antes da ditadura, especialmente a partir de 1962, quando o governador Carlos Lacerda começou essa política de remoções, até 73, já durante a ditadura, etc., a base dessa política habitacional era a mesma, era basicamente um tripé. Primeiro, remoção forçada. Então, a opinião dos moradores não contava, né? Segundo, a ideia de que a habitação, a moradia, precisa ser uma mercadoria, né? As pessoas tinham que pagar por aquilo, por isso eram cobradas essas prestações mensais que eu já falei. E o terceiro, a ideia de uma segregação urbana, ou seja, as pessoas eram tiradas das regiões valorizadas da cidade e levadas para as regiões menos valorizadas da cidade, digamos, separando, assim, digamos, ricos de pobres, classe média dos pobres. Então, essas são 3 características que tem desde 62 até 73, portanto, antes e depois da ditadura, e caracterizam toda a política habitacional desse momento, né? O que não significa que a ditadura não tenha sido importante nesse processo. A ditadura, na medida em que conferiu mecanismos de repressão ainda mais fortes para um Estado brasileiro que já era muito repressivo contra as populações mais pobres e aí, inclusive os moradores de favelas, a ditadura tornou mais fáceis essas remoções e ampliou a sua escala, né? A maioria das pessoas que foi removida nesses anos que eu estou falando, foi removida durante a ditadura, em especial após 1968, após o AI-5, né? Então existe uma continuidade importante, mas a ditadura também é um salto de qualidade, a ditadura também é um momento em que as políticas de remoção se aprofundam, porque a ditadura tinha mais ferramentas coercitivas de repressão para implementar essas remoções. Um elemento que difere um pouco esses 2 períodos é o financiamento, né? Antes da ditadura, a política do Estado da Guanabara habitacional era financiada basicamente, com grande peso,
da Aliança para o Progresso, né, uma parceria especial com o governo dos Estados Unidos, e após a ditadura passou a ser um financiamento basicamente interno do Banco Nacional de Habitação, que foi criado justamente pela ditadura para dar conta e organizar esse setor habitacional, né? Então, a gente vê que as diferenças, na verdade, são menos significativas do que as continuidades nesse sentido, o que também ajuda a gente a pensar sobre, enfim, o que foi, ao longo da história brasileira, essa política habitacional, né? Que, na verdade, em todos os seus períodos, é uma política habitacional que serviu muito mais ao interesse dos empresários do que, efetivamente, ao interesse daqueles que vão morar nesses conjuntos habitacionais, e a gente está falando especificamente da chamada habitação popular, né? Aquela habitação voltada para as pessoas mais pobres, né? Então, acho que essa é uma reflexão interessante também que a história permite a gente fazer, né? Contrastando os diferentes períodos e até a gente pensar o que tem sido a política habitacional no período de hoje, nos últimos anos, na cidade do Rio, no país, o que tem sido feito, o que tem de continuidade ou não, né? Então, acho que são várias reflexões que ficam, né? Eu agradeço muito ao convite para participar da aula, para apresentar um pouco dessas ideias, a pesquisa que eu fiz e desenvolver essas reflexões com vocês. Espero poder voltar um dia, enfim, para conversar também sobre outros temas. E é isso. Até logo. Bom, quero agradecer muitíssimo a presença do Marco na nossa aula de hoje sobre resistências à ditadura e dizer que nosso encontro, nossa aula está acabando, está se encerrando, mas não sem antes um desafio. Bom, aqui hoje nós falamos muito sobre remoções e que a ditadura continuou um padrão habitacional de remoção de favelas de áreas nobres da cidade. Nessa aula nós falamos o nome de muitas favelas que surgiram a partir de políticas habitacionais ou que foram removidas de regiões nobres da cidade para outras regiões menos valorizadas. Você aí de casa, lembra algum nome? Pense bem e mencione pelo menos uma favela que surgiu a partir dessa experiência da remoção. A gente encerra por aqui, eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau.